Olá, e agora a gente vai conversar com o Dr. Nelson Algarve, que é médico veterinário da Zoocare, do Hospital Zoocare. Tudo bom, Dr. Nelson? Tudo bom, Lu? E hoje nós vamos conversar sobre o frio com os pets. Isso Quais são os mesmo. principais cuidados que agora que começou o frio, que já está tendo uns dias bem frios, né? Verdade. Quais são os principais cuidados que a gente deve ter? Então, Lu, os principais cuidados com os cães, né, é parecido com os nossos, né? Hoje, em cada vez mais, os pets, né, são membros da família, então os cuidados acabam sendo parecidos, né? A gente tem que manter eles aquecidos, né? Também a gente começa a perceber que, assim como os humanos começam a ficar mais em casa, tende a tomar menos sol, tende a passear menos, e aí o que acontece? Esses pacientes começam a apresentar problemas respiratórios dentro de casa, né? Por causa de excesso, às vezes, de poeira, esse tipo de coisa. Aparece espirro, aparece tosses, também a mudança da temperatura vai favorecer, né, essas doenças respiratórias, né? E banhos a gente tem que dar, não tem jeito, né? Tem alguns pacientes que necessitam até de mais frequências de banho, a gente tem que... Mais que no verão? Mais que no verão, né? Não, no verão ou no inverno tem alguns pacientes que precisam de maior frequência de banho, né? Algumas raças predispostas com problemas de pele, eles têm que tomar mais banhos, né? Principalmente os seborreicos, né? São os cães que produzem muita oleosidade na pele, a gente tem que estar aumentando a frequência do banho desses animais. A gente tem que tomar cuidado com a água muito fria, né? A gente tem que cuidar com esses pelos bem secos também, né? Eles têm que estar bem secos. E os cuidados são basicamente parecidos com os nossos, né? E a gente também tem que pensar muito prevenir, né, esses cães de não ficarem doentes, né? Uhum. A gente conversou da outra vez também de prevenção e não muda. A gente tem que sempre pensar em levar nosso pet, nosso animal de estimação no veterinário quando ele não está doente, né? Para ele não acabar ficando doente. E quais são as principais doenças que acometem os pets nessa época? Assim, ó, já começou, tá? Já começou a aparecer lá na rotina do hospital pacientes com muita tosse, pacientes espirrando. Algumas dessas tosses são contagiosas, né? Então a gente tem que ficar de olho, principalmente cães que vão em creche, né? Hoje em dia, muitos cães vão em creche e algumas dessas doenças, algumas dessas tosses, né, podem ser contagiosas e ela também pode ser prevenida com vacinas, né? Existe uma vacina, a famosa vacina da gripe do cão, né, que é, na verdade, uma traqueite, que ela é contagiosa, então também sempre estar com essa vacina em dia é um modo de prevenção para esse problema respiratório. Sim. No inverno agora. Tá? E fora essa vacina, tem outras vacinas que podem ajudar a prevenir nessa Sim, época? Sim. Nessa época a mais importante é a da gripe, né? Mas eu sempre ressalto que as vacinações têm que estar sempre em dia. É a principal maneira de prevenção que a gente tem hoje em dia com toda a segurança que a gente tem, né? Uhum. Você falou do banho, né? O que muda, assim, no banho no inverno? Assim, também tem que cuidar com vento? Você falou de secar. Pode secar com secador normal? Pode. Nem todo mundo leva para, às vezes, dar banho em casa, né? Por isso que eu tô falando do E secador. eu não sou contra isso. Eu até brinco com meus clientes o seguinte: o tutor que dá banho no cachorro em casa é a mesma coisa de quem gosta de carro. Quem gosta de carro, lava o carro, sabe onde é que estão os arranhões, onde é que está o amassado. Cachorro é a mesma coisa. Quem dá o banho em casa, sabe onde o cachorro tem uma feridinha, sabe onde o cachorro tem uma falhinha de pelo. E é importante o tutor conhecer o animal como um todo, né? Eu gosto de salientar principalmente cães idosos, né, no inverno e com banho. Os cães idosos e os filhotes, né, a termorregulação, eles não regulam muito bem a temperatura. Então a gente tem que cuidar. Por exemplo, se a gente usar um banho muito quente nesse animal, ele pode aquecer demais, né, porque ele não consegue controlar. E ao contrário também, né, o banho não muito quente, até quente, mas com corrente de ar, ele vai acabar tendo essa troca de temperatura, vai esfriar demais, vai ficar com frio, tá? Outra coisa que eu gosto de salientar sobre os banhos é também a gente falar de tosa, né? As pessoas no verão tendem a tosar os cães para não passar calor e agora deixar o pelo comprido, né?
tanto no inverno quanto no verão, o pelo também funciona para ajudar na termorregulação. Então, evitar de tosar esses animais, né? É muito curtinho. A gente sabe que de vez em quando a gente precisa de uma tosa estética, né? Porque o cachorro não fica tão bonito, né? Tem alguns cães que eles precisam de uma tosa estética, né? Então, não cortar, não raspar esse animal, né? Não deixar ele com um pelo muito curto, para ele conseguir fazer uma termorregulação legal. Porque tem uma função, né? Exatamente. Né? E o local de dormir, porque tem alguns, quem mora em apartamento, o cãozinho mora, geralmente dorme dentro de casa. Mas tem as pessoas que moram em casa e às vezes o cão dorme na rua, Isso, né? principalmente os cães de grande porte, né? Isso, quais são os cuidados? Olha, eu sempre falo de que ele tem que ter um abrigo que não pegue água, né? Que ele não fique molhado. A cama, é importante ter uma cama, né? É importante ter um local confortável para ele deitar, não só por conta de conforto, mas também para calos de apoio, né? Tem muitos cães de grande porte que fazem calos de apoio em alguns locais, joelho, cotovelo. Então, isso daí é importante para a gente manter a saúde até da pele dos cachorros. Livre de vento, né? Um lugar aquecido. Hoje em dia a gente quase não está vendo mais, mesmo de grande porte, cães dormindo lá de fora de casa, né? Ainda existe, claro, mas assim, ó, eu tenho muitos clientes com labradores, pastor alemão, que dormem na cama com eles dentro de apartamento, né? Sim. Hoje em dia não tem mais se há cães de porte grande. E pode usar cobertinha também? Deve. Importante salientar camas, cobertas, almofadas, sempre muito bem higienizadas, né? Pelo menos uma vez por semana, higienizar, lavar bem. Muitas pessoas falam assim, mas eu só deixo no sol. Só deixar no sol não ajuda. Como a nossa roupa de cama, Exatamente. Né? Tem que ser semanalmente trocada. Cães alérgicos eu recomendo, assim como travesseiros, a gente tem que trocar anualmente. Caminhas também devem ser trocadas, né? Constantemente, caminhas, travesseiros, cobertas e tudo mais. Mas mesmo aqui a gente não vê tanto, assim, cães que são acostumados, né? Que são aqueles cães de inverno mesmo, né? Eu lembro que eu fui num hotel na Serra Catarinense e tinha um cão que é canadense, eu não lembro o nome da raça. Ele ficava na rua e tava nevando. Grandão. É o São Bernardo. Não é o São Bernardo, São era Bernardo. um outro, que eu não lembro o nome. Era maior, era grandão. E eu lembro que eu me assustei e eu disse, mas ele não vai ele não vai entrar ou ir para uma casinha? Não, ele precisa dormir na rua. Isso, tem alguns cães que estão acostumados com frio, né? Sim, que eu acho que para eles até faz bem, né? Isso, predisposição racial, né? Falando de predisposição racial, existem algumas raças predispostas a doenças respiratórias, né? Aqueles cãezinhos com o nariz achatadinho, que a gente chama de bracocefálicos, a tendência é esses cães terem muito mais doenças respiratórias. Então, os tutores de cães e gatos também, né? Que gatos também, existe o persa, alguns gatos que têm um focinho curtinho, eles têm a tendência a ter mais doenças respiratórias. Então, esses tutores devem prestar atenção em tosses, espirros, dificuldade respiratória, né? Principalmente nessa época. Principalmente nessa época. Obrigada, Nelson, pela entrevista. E agora encerramos mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos novamente aqui, às 19 horas, na telinha da TV Record News. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais!